Bom, olá a todos, meu nome é Guilherme Borges e hoje nós vamos continuar nossas aulas de Android falando de um dos frameworks mais importantes que a gente encontra nessa arquitetura, que é a Activity, aqui circulado em vermelho. A Activity ele é um elemento central no Android pelo fato de que ele faz o controle do gerenciamento das interações com a tela. Como assim? O controle ocorre da direção da tela para a Activity, onde o usuário clica um botão e executa uma ação, por exemplo, salvar os dados do formulário do banco de dados. Como o contrário, por exemplo, eu abro uma aplicação e a Activity vai acessar o banco de dados e exibir uma lista de usuários, por exemplo, na tela. Toda essa interação ela é feita através da classe R, que é a classe que faz o intercâmbio entre a Activity e os elementos da tela. Dentro da Activity, o nosso main, que é o nosso método de execução principal, mais usado no Android, é o onCreate. Dentro desse onCreate, a gente inicializa esses elementos da tela que a gente vai interagir e utiliza a classe R, junto com o método FindViewById, para realizar as vinculações e as alterações da tela. E uma vez que a gente altere a tela, em algum dado momento, nós vamos precisar abrir uma outra tela. E para isso, a gente tem um elemento intent, que é outra classe que eu vou explicar no vídeo posterior, e através dele a gente consegue abrir outras activities. Com isso, a gente pode dizer que um projeto tem múltiplas activities dentro dele, cada uma gerenciando sua própria tela. Porém, contudo, todavia, as activities não necessariamente são homogêneas, porque existem vários tipos de activity. E nisso a gente pode ver, por exemplo, por essa tela aqui, onde a gente tem a Activity, que é a classe mãe, e embaixo dela a gente tem, por exemplo, Activity List, App Compact Activity, Fragment Activity, que são vários tipos de Activity, cada um com seu propósito, mas o fato é que todas elas possuem o mesmo papel, que é controlar os eventos que acontecem na tela. Apesar disso, a Activity Default da maior parte dos projetos é App Compact Activity, que é utilizada principalmente por causa que ela tem suporte aos elementos que foram introduzidos com Material Design no Android 5 e posterior. Para vocês terem uma ideia disso, esse aqui é um projeto que nós fizemos na primeira aula, que é a nossa primeira app. Como vocês podem ver, toda a Activity aqui, que é uma classe Activity, ela estende o App Compact Activity, que é a Activity padrão que se utiliza nesses projetos que usam Material Design. Mas se nós formos olhar dentro da hierarquia, a gente vai ver que ela herda de Fragment Activity, que herda de Component Activity, que herda de Component Activity de outra pasta, que herda de Activity. E uma coisa curiosa é que a Activity também não é o pai de todas as Activities, no final de contas. O pai deles é o Context. E o Context a gente utiliza na maior parte das aplicações, a maior parte de acessos a qualquer coisa, recurso do sistema, a gente usa esse Context. E o que quer dizer esse Context? Vamos voltar para os slides. Como a gente tem múltiplas telas, a gente precisa ter um contexto de execução. Esse contexto é quem? É qual tela está sendo executada em dado momento. Se a gente tem uma tela que é executada em dado momento, ela pode ter estados como está ativa, não está ativa, está em espera. E através dessa noção, a gente pode pensar em dois elementos principais. Primeiro, a gente precisa de um ciclo de vida para a Activity, que controla esses estados. E segundo, a gente precisa de uma maneira de gerenciar que tela vem antes da outra, para onde eu volto e assim por diante. Para isso, a gente tem uma stack, que é uma pilha de atividades, que a gente utiliza para gerenciar as activities posteriores anteriores. E a gente tem um ciclo de vida. Dentro do ciclo de vida, o ciclo de vida começa com o onCreate. O onCreate ele é executado uma única vez quando é declarada a Activity. Depois dela, a gente tem um Start e um Resume. E, nesse momento, a gente tem que pensar da seguinte coisa. Tá? Um Start e um Resume. Como
Como a gente tem múltiplos estados de inicialização, métodos de inicialização, como um create, start, resume, a gente tem estados de pausa ou de parada, que é o pause, stop e destroy. Cada um deles tem um papel diferente. Tipo, vamos pegar agora um exemplo de aplicação. Aqui temos nossa primeira aplicação sendo executada. Ela, sendo executada pela primeira vez, ela executa o onCreate. Uma vez que eu fechar ela assim, ela executa o onStop. Por que isso? Porque ela ainda está em memória e eu posso acessar ela. No momento que eu pegar e matar ela da seguinte forma, ele vai executar o onDestroy. Por que essas coisas são importantes? Digamos que eu estou no meu jogo, um jogo de computador. Estou aqui, por exemplo, nas configurações do smartphone, que ele também é uma aplicação. E eu, nesse momento, quando eu abri, ele executou um create. E eu recebo uma ligação. Se eu recebo uma ligação, mas eu não quero perder o que eu estou fazendo aqui. O que acontece? Ele dá um pause. Isso daqui vai para o final pro background e ele abre o que, digamos que seu telefone, ele abre o telefone. Então ele está em pause. No momento que eu voltar para a tela, ele vai voltar no contexto que ele tinha parado, que era nessa tela. Se eu estivesse dentro da bateria, eu estivesse tendo o telefone, eu ia ter no telefone, e quando eu voltasse, ele ia estar no contexto que ele tinha parado dentro do smartphone. E isso é controlado através desses métodos, onResume e onPause. Como é que isso é importante? Digamos que eu tenho uma lista e nela foi atualizada. Eu posso atualizar por todo onResume, e daí isso faz com que a minha lista esteja sempre atualizada, mesmo que eu tenha voltado do smartphone. Outro detalhe é o seguinte, por exemplo, eu estou num jogo e eu preciso pausar ele e atender o telefone. Só que eu não posso simplesmente pausar. Eu, por exemplo, posso guardar a cache, por exemplo, num pause ou num stop, guardar a cache daquele estado do jogo, e se por algum momento com problema de memória ele fecha o jogo, quando eu voltar ele vai estar no ponto que foi salvo, pois uma função dentro do onStart ou onResume pode carregar esses dados. Além disso, outro detalhe importante é que nós temos a pilha de activities. O que é a pilha de activities? Como vocês podem ver aqui no menu do Android, quando eu abro aqui, ele carrega essa activity, que é dentro da aplicação do menu. Eu posso entrar no Network, ele vai abrir outra activity. Eu posso entrar aqui, ele vai abrir mais uma activity. Eu posso retornar, ele vai retornar para a activity anterior. Eu posso entrar em outra, retornar, retornar. Isso ele funciona como se fosse pilha. A estrutura de dados pilha. Como assim? Vamos pegar minha aplicação. Eu tenho um menu inicial e a minha pilha activity está vazia porque esse é o contexto atual da execução. Quando eu abro ela pela primeira vez, eu coloco esse menu inicial na pilha. Mas para isso acontecer, ele executa o método onCreate, onStart, onResume. E ele fica visível para você, porque ele está no contexto. No momento que eu quero abrir a outra tela, eu inicio ela e ele executa o onCreate, onStart, onResume. E ele passa a ser visível. Se eu abrir a próxima activity, que é a activity formulário, ele vai executar o onCreate, onStart, onResume desta activity. E ele vai estar visível. Mas percebam que é uma pilha, porque eu tenho duas telas anteriores que elas estão abaixo da pilha. E no momento que eu quiser voltar, digamos, eu quero fechar essa pilha e voltar para a activity listagem de pessoas, porque eu já digitei a pessoa, eu tiro ela da pilha, ele vai executar o onPause, o onStop, o onDestroy desta activity, vai executar o onRestart, onStart, onResume desta activity, e essa activity saiu da visão e nossa listagem está sendo visualizada. O mesmo acontece se eu fechasse essa activity e fosse para essa. Mas perceba uma diferença entre o método anterior, nós iniciava com o onCreate, e agora é o onRestart. Perceba que o onCreate não é executado duas vezes.
ele é executado somente uma vez. Por essa razão, quando qualquer evento de atualizar na tela não pode ser colocado dentro do onCreate se a gente quer que ele atualize quando a gente volta para a tela. Com isso termina a explicação de Active.